Bora lá. Então, vocês ouviram o sinal? Vitor, Nosso encontro... Pode falar. Só uma curiosidade, desculpa. A gente pode interagir? Qual que é a dinâmica Vai ter, eu vou evento? explicar. Vocês vão poder fazer pergunta, tirar dúvida, vai ter um monte de interação. Fica tranquilo, tá? Então, assim, começamos oficialmente aqui o nosso encontro. Eu vou iniciar compartilhando uma... Só um segundo. Eu vou iniciar compartilhando uma tela com vocês para a gente poder fazer aqui uma explicação rápida de alguns conceitos, de algumas premissas. Deixa eu ajustar aqui o meu arquivo de apresentação. E eu estou, ao mesmo tempo, não sei se vocês sabem, admitindo aqui as pessoas que vão chegando no lobby, né? Então, a minha função aqui é do bedel virtual, mas também do anfitrião e do condutor aqui do nosso evento. Então, eu vou admitindo aqui as pessoas. Vocês estão vendo aí já a tela do boa noite, pessoal? Todo mundo está vendo? Sim. Perfeito? Então, deixa eu só admitir aqui o pessoal que está chegando. Tem bastante gente aqui. Vou colocar aqui do meu ladinho. Já estamos aqui em 38 colegas, 38 pessoas que se dispuseram a participar conosco aqui. Então, vamos lá. Boa noite oficial para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de vocês e a gentileza, porque esse evento, antes de mais nada, esse webinar Futurabilidade, ele foi impulsionado através do apoio de duas empresas, a Apertus e a Miranos. A Débora e a Sônia estão aqui representando as duas empresas, e a gente fica muito feliz, eu e os convidados que vão conduzir o nosso encontro aqui, a gente fica muito feliz com o fato de que vocês escolheram participar dessa experiência. Eu falava agora há pouco com o professor Daniel de Carvalho, que nesse momento nós estamos competindo com a Happy Hour, já que os eventos presenciais estão voltando, e é muito difícil você competir com a demanda reprimida que existe para as pessoas fazerem happy hour. Então, a nossa gratidão é dupla, é uma gratidão à Apertus e à Miranos, é uma gratidão a vocês que escolheram participar conosco do encontro hoje, tá certo? Os nossos objetivos são 3, pelo menos, aqui, tá? O primeiro é, de alguma forma, argumentar com vocês para que vocês possam tomar melhores decisões em direção a esse futuro, em direção a essa futurabilidade que nós estamos aqui advogando. Segundo, nós queremos que vocês encontrem maneiras de manter a sua relevância no mercado. Então, o nosso trabalho tem essa ambição de trazer alguns conceitos, algumas ideias, interações, quem sabe, perguntas de vocês que nós podemos responder para que vocês mantenham a relevância no contexto de trabalho de todos. E, é claro, isso vai contribuir para aumentar as chances de nós todos vencermos os nossos desafios, tanto pessoais como profissionais, né? E é muito bom a gente perceber que, associada à divulgação que as nossas apoiadoras fizeram, eu divulguei esse evento aqui na página profissional do LinkedIn e até imprimi uma tela do evento. Nós tivemos mais de 1.080 pessoas interessadas em participar do evento, tá certo? Então, isso é um motivo de honra para nós, é um motivo de satisfação. E aí eu vou pedir para vocês para que nós façamos um aquecimento. Já temos aqui 41 pessoas juntas, né? Estou admitindo aqui o pessoal no lobby, e o aquecimento vai funcionar assim, para que nós tenhamos alguma interação, seja ela através de uma escrita aí no chat, na ferramenta do Zoom, seja ela com a fala de vocês, e especialmente com a fala dos nossos convidados. O aquecimento vai ser assim. Eu queria que quem pudesse escrever no chat colocasse de onde vocês estão falando, para nós termos uma sensação, um senso de por onde estão distribuídas as pessoas que resolveram aqui nos acompanhar nesse encontro virtual hoje. Então, ó, já vi aqui o Humberto Massareto em Jundiaí, a Marisa em São Paulo, o Poli em Valinho, já tinha falado, a Débora em Sorocaba, Bragança, Indaiatuba, Belo Horizonte, São Bernardo, Vitória, Conselheiro Lafayette, Carapicuíba, Maringá. Olha que coisa fenomenal nós podermos nos reunir aqui e reunir pessoas que estão tão distantes geograficamente. Então, vão colocando aí de onde vocês estão falando. Então, é uma sensação incrível nós podermos colaborar, co-criar conteúdo, aprendermos juntos, mesmo que estejamos tão separados fisicamente, tá bom? Eu não me apresentei, vou fazer isso em 30 segundos, tá? Meu nome é Vitor Mirchavka Júnior. Vocês estão vendo aqui a tela inicial do meu blog, onde eu anuncio as coisas que eu amo fazer. E eu sou apaixonado por 3 áreas: educação, inovação e tecnologia. E uma das coisas nas quais eu tenho me concentrado recentemente é investigar as mudanças no mercado, as transições e as tendências,
fazendo uma curadoria de temas e de assuntos e depois promovendo alguns eventos. Essa é a razão de nós estarmos, uma delas, é claro, nos reunindo aqui hoje para falar de futurabilidade. Nós temos dois convidados muito especiais, os professores Daniel de Carvalho Luz e Vitor Mirchavka. Na hora em que eles forem falar, eles vão se apresentar, então não se preocupem, cada um vai se apresentar. E a minha função aqui é mais de anfitrião, para oferecer uma estrutura de dinâmica para nós nesse encontro e para percorrer esse programa com vocês. Como é que vai ser o nosso programa? Farei uma rápida abertura inicial, que eu já vou terminar em alguns momentos, para falar de alguns conceitos, algumas observações iniciais. Na sequência, eu vou passar a palavra ao Daniel para que fale da futurabilidade. O Daniel vai aí usar 20 minutos aproximadamente para explorar o assunto, e na sequência da fala dele, nós poderemos fazer perguntas, e depois disso, o professor Vitor vai fazer aí uma argumentação final, integrando e aplicando os conceitos que nós formos tratando na sua trajetória profissional. E cada um vai ter lá um programa de itens, de tópicos que será cumprido. Então, a dinâmica é assim: eu faço a abertura, passo a palavra ao Daniel, que vai fazer a sua argumentação, mais ou menos 20 minutos. Aí nós temos um tempinho para pergunta e resposta, e aí vocês podem, inclusive, ir colocando perguntas, se vocês quiserem, no chat, porque eu vou estar acompanhando aqui. A gente faz um debate, o professor Vitor fala na sequência e fazemos um debate final. Combinado, pessoal? Essa vai ser a nossa estrutura. Portanto, todo mundo já está convidado, desde já, a participar, a fazer as perguntas, a colaborar, para que nós possamos co-criar um conteúdo mais interessante, mais valioso. A minha abordagem inicial está focada na exploração de alguns poucos conceitos iniciais. E esses conceitos dizem respeito, como eu falei agora há pouquinho, ao acompanhamento e à curadoria das tendências sobre mudança, porque estas são as coisas que dão substância à tal da futurabilidade. Se eu pudesse citar uma das incríveis fontes que eu acho válidas para que vocês acompanhem, aprofundem o seu conhecimento e estudem, eu citaria a Singularity University, essa universidade que surgiu a partir da junção de muitas mentes brilhantes, entre elas o Peter Diamandis e o Ray Kurzweil. E para que citar esses dois senhores aqui, um deles, inclusive, tido como um dos gênios na área de tecnologia? É porque essas duas pessoas, além de criarem esta universidade moderna, que foge dos padrões do ensino tradicional, que tem cursos de altíssima qualidade para a educação executiva, e, claro, alguns cursos, inclusive, com um preço bem salgado e bem alto, esses dois senhores foram autores de algumas obras revolucionárias. Eu coloquei aqui a imagem de alguns dos livros deles na tela. Aqui à esquerda, um dos livros que o Ray Kurzweil escreveu há um tempinho atrás já, onde ele falava que a singularidade está próxima. Para quem não sabe a abordagem do conceito nesse livro, o que ele chama de singularidade é o momento em que nós poderíamos simular a consciência e a inteligência humanas através de um supercomputador, de um algoritmo, de uma abordagem de inteligência artificial e Big Data, que é uma aposta ousada em relação ao futuro, mas este foi um dos profetas tecnológicos cujas previsões mais se tornaram verdadeiras. Quando a gente fala de futuro ou futurabilidade, é importantíssimo reconhecer o impacto e a importância que a evolução tecnológica da computação, da disponibilidade de dados, da comunicação instantânea e outras coisas tem causado. E aí o Peter Diamandis escreveu 2 livros fundamentais. Aqui está o livro em inglês, que é o Bold. A tradução para português é Bold, Oportunidades Exponenciais. E lá atrás ele escreveu Organizações Exponenciais, que era um preâmbulo desta tendência do crescimento exponencial, claro, muito associada à tecnologia, mas que hoje é a palavra de ordem, né? É o mote, é o lema das empresas que querem sobreviver, e é a forma pela qual os profissionais que querem sobreviver, todo mundo chama isso às vezes de liderança exponencial, de competência exponencial, é a forma pela qual os profissionais que querem sobreviver têm que pensar nas suas decisões de carreira, entendendo as transições do mundo nesse sentido. A Singularity University, ela advoga que ela é capaz de fazer você chegar no futuro primeiro. Esse título aqui em inglês, ó, Get to the Future First, é um dos lemas da Singularity University. E abaixo aqui tem um outro título, um outro lema, que é você ser capaz de tornar o seu time imune ou preparado para o futuro.
Porque nesse exato momento, e eu tenho repetido isso sempre nos eventos que eu organizo, nós estamos vivendo a tal da transição do mundo VUCA, o mundo do volátil, incerto, complexo e ambíguo, que já era difícil por si só de enfrentar, para esse mundo BUNny, do acrônimo em inglês, traduzindo que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É claro, a pandemia colaborou demais para a aceleração da adoção tecnológica, e hoje o que acontece é que nós somos obrigados a tentar, pelo menos, domar o incompreensível e prosperar no caos. Então, essa é a frase que eu tenho usado para me inspirar a acordar todo dia disposto a enfrentar esse mundo bunny, porque não é fácil você imaginar a perspectiva de ter um mundo que é incompreensível, que é não linear e que é tão frágil como a gente vê acontecendo hoje. De todo modo, acho que uma das melhores contribuições que eu tenho feito recentemente é a publicação, é a produção de um podcast chamado Reinvente-se, no qual eu vou buscar a opinião de convidados, como hoje nós temos aqui o Daniel e o professor Vitor, para contarem para os nossos ouvintes como é que a gente faz para se reinventar na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, eu não quero me alongar demais na minha exposição, já que eu sou um anfitrião dos nossos convidados. Eu vou, antes de qualquer coisa, passar a palavra para o Daniel Carvalho. O Daniel tem aqui uma sequência de tópicos para apresentar. Eu estou projetando aqui os tópicos e eu vou interromper o meu compartilhamento, primeiro, para agradecer a gentileza do Daniel de estar conosco aqui hoje. Segundo, para pedir para ele que se apresente, e, claro, que se quiser compartilhe o seu conteúdo e aproveite aí os seus 20 minutos, Daniel, para fazer a tua exposição. Então, muito bem-vindo, Daniel. Obrigado pela sua gentileza. A palavra é sua. Vamos lá. Ok, muito obrigado. Foi um prazer, né, para mim ter sido convidado por vocês para participar desse evento e falar sobre um tema que eu gosto muito, né? São as habilidades para o futuro, né? Como professor, a gente gosta de estar sempre atualizado e muito mais, né? A gente gosta de compartilhar essa atualização com as pessoas. O objetivo é fazer diferença positiva na vida dessas pessoas, na carreira dessas pessoas, né? Esse é o objetivo e o nosso grande desafio. Lembrando que, ao final da apresentação, vai ter uma sessão sorteios, né? E eu vou sortear aqui o meu livro, o livro Insight, né? Que é um best-seller, né? Classificado aí por quem entende aí de quantidade de livros vendidos, e é um livro que, pelo retorno que eu tive de colegas e de leitores, que fez diferença, né? Então, é bacana quando aquilo que a gente escreve toca o coração, toca a alma e toca a mente, né? Então, vamos direto ao assunto, que é o assunto futurabilidade. Eu vou compartilhar a tela, e eu não sei se já está começando a compartilhar. Já chegou aqui, prontinho. Já chegou? Já chegou. Ótimo, né? Então, legal. Então, vamos lá. A gente vai falar de habilidades para o futuro, e aí, né, nessa abordagem das habilidades para o futuro, as novas habilidades para novas oportunidades, vale ressaltar, né, que nós temos o AC, né, e o DC, né? O AC antes do corona e o depois do corona, né? Até uma nova forma da gente se posicionar no tempo, né? Enquanto os calendários anteriores mediam o tempo de acordo com o antes de Cristo e Anno Domini, né? O surto de coronavírus revelou um novo sentido do tempo, né? Este é o início de uma nova época, né? E como o meu tema é um tema que está abordando a questão das habilidades, eu gostaria de recomendar àqueles que têm possibilidade, depois de entrar no site do Fórum Econômico Mundial, e tem um material muito rico lá, e é um material que você pode acessar gratuitamente, né? Que é o manual que eles tratam, é um relatório que eles tratam dessa... A Patrícia ensinou como coloca som aqui. A uma revolução da qualificação, né? Então, e é uma ação que foi liderada pela indústria, e essa revolução
industrial, essa quarta revolução industrial, ou como é chamado por alguns, o quarto ponto de inflexão da história da humanidade, né? Então, boa parte do que eu vou falar aqui tem uma base neste relatório e em mais algumas referências bibliográficas que estão bem acessíveis. Uma delas é um outro relatório também do OECD, né? E que trata já de algumas competências que são as competências que, na visão dele, são demandadas no presente e que terão alta demanda no futuro, né? E essas competências relacionadas por essa referência que vocês veem aí na tela, esse relatório, caráter, accountability, uma tradução mais próxima para o português de accountability é responsabilidade por resultados, ou seja, aquela pessoa que se compromete, aquela pessoa que se engaja, aquela pessoa que realmente se apaixona por aquilo que faz e entrega. A terceira competência, a responsabilidade, depois, considerando que nós vivemos num ambiente de mudanças exponenciais e de mudanças sem precedentes na história da humanidade, a competência adaptabilidade e flexibilidade passa a ser uma competência importante na carreira de um profissional, né? As habilidades analíticas, outro elemento importante é a cidadania e civismo, a habilidade de comunicação e a habilidade de trabalhar em equipe. Eu estou abordando aqui 8 competências, depois a gente vai falar de outros pontos de vista e de outros relatórios também, né, que traz para a gente uma visão, né? Então, hoje, tem poucas certezas quanto ao futuro, mas algumas parecem ser incontornáveis, né? Como o Vitinho falou no início, a incerteza, a imprevisibilidade, os efeitos da crise econômica, esses continuarão a influenciar, e a gente vai sentir isso por algum tempo, né? Uma das coisas que o tema futurabilidade traz as novas nomenclaturas, né, no jargão corporativo, né? Eu trabalhei por muito tempo em empresas multinacionais, empresas alemãs, empresas americanas, empresas holandesas, e o interessante é que a gente tinha lá uma nomenclatura internacional que classificava os colaboradores, que classificava os profissionais. Era o blue collar, white collar, né? E isso classificava quem era da administração e quem era da operação, né? E hoje aparece, dentro desse contexto aí de futurabilidade, aparece uma nova nomenclatura bastante interessante, que é o green collar, né? Então, tínhamos o colarinho azul, o colarinho branco e agora o colarinho verde, né? Que é aquele profissional que se engaja com a questão ambiental, né? São aquelas empresas que atuam de alguma forma no sentido da preservação do meio ambiente, ou com produtos, com estratégias, ou simplesmente engajando ou se empenhando no sentido de educar os seus colaboradores para que eles tenham esse comprometimento com a preservação do meio ambiente. Aí vem aquela história dos 3 P's, né? Que é o People, Profit and Planet, né? Essa é a filosofia, e os colaboradores, os profissionais de colarinho verde, eles têm uma conexão e uma responsabilidade grande em gerar resultados na questão do planet, né? Bom, além disso, nós temos, dentro dessa visão da futurabilidade e essas considerações desses 2 relatórios que eu sugeri aí no início, que um da OECD e o outro do Fórum Econômico Mundial, colocado 4 mudanças que definirão a forma como nós vamos trabalhar daqui a 5 anos. Na verdade, nós já estamos trabalhando, né? Uma das abordagens ganha até um neologismo, que é a remotopia, né? O trabalho em casa, né? Fazendo uma analogia com as utopias, né? Depois vem os empregos verdes, que aí são os green collars, a revolução gig, né? E aí é bem interessante, porque esse conceito do gig economy
é a questão do profissional que trabalha sob demanda, né? Então, aquele velho conceito CLTista do nosso tempo, né? Da minha geração, né? Porque eu fui preparado para ser empregado, né? Para ter carteira assinada. Tá? Inclusive, esse termo carteira assinada, por muito tempo, foi um termo conhecido. Hoje já não é tão conhecido e tem aí alguns da geração milênio que nem sabem o que é isso, porque eles já fazem parte dessa revolução do gig economy, do trabalho sob demanda, de ter mais de um empregador, de ser um prestador de serviços, né? E, por último, a revolução. Para vocês que estão interessados, vocês podem pegar nessa fonte que vocês estão vendo aqui embaixo, do Fórum Econômico Mundial, mais detalhes. Aí ele entra exatamente no detalhe, inclusive tratando com muito mais propriedade a questão da economia gig, né? Essa economia gig é uma necessidade, é uma demanda de agilidade nos negócios e ela acaba abrindo novas formas de relação contratual, novas formas de trabalho, o que dá, inclusive, motivo para tantos textos, tantos artigos na internet sobre o futuro do trabalho, né? O que eles chamam Future of Work, né? Então, o gig economia ela desafia alguns paradigmas, algumas noções que foram estabelecidas de emprego, né? Eu me lembro de ter lido um livro do Jeremy Rifkin, que ele falava do fim do emprego, mas ele também abordava que o emprego ia acabar, mas existia muito trabalho a ser executado. Então, ou seja, acaba o emprego e surge a oportunidade de trabalho, né? Então, esse é o conceito. E aí, quando eu estava refletindo e escrevendo o conteúdo para essa nossa conversa, eu me lembrei de um livro que eu li na década de 90, né, que era um livro de um dos gurus da preparação para se obter um emprego, né? Era o Richard N. Bowles, né, que escreveu Three Blocks of Life, né? Então, em 1990, ele era autor já de um conhecido trabalho chamado What Color is Your Parachute, que dava dicas e orientava como é que você descobria a sua missão, como é que você estruturava a sua carreira, o que você deveria fazer, né, para ser bem-sucedido, né? Mas a visão dele era a visão das 3 caixas da vida, né? Ele argumentava o seguinte, que a vida tinha 3 caixas, era a educação, trabalho e aposentadoria, né? Então, só esses 3 elementos, né? Pois é, gente, eu já me aposentei faz tempo, mas eu continuo trabalhando. Então, toda a abordagem que ele fez do Three Blocks of Life para os dias de hoje não faz sentido. O que faz sentido hoje? Tem uma outra abordagem muito interessante que faz o maior sentido dentro desse conceito de futurabilidade, que é um trabalho excelente da Michelle Wise, cujo título é Long Life Learning, né? E ela aborda 3 elementos importantes. Como a longevidade dramaticamente estendida afetará nossas carreiras. E ela faz um exercício, por exemplo, de uma expectativa de vida de 100 anos, né? E ela coloca o seguinte, né? Como mais tempo na força de trabalho moldará nossas demandas educacionais. Então, já essa reflexão já começa a provocar aí, naqueles idealistas da educação, uma necessidade de reforma, né? Ou como o professor Vitor já falou em outros eventos aí, uma reeducação, né? A gente tem que repensar a educação. E ela fala também como é que um diploma de 4 anos, obtido no início de uma carreira, né, de 100 anos, vai nos preparar adequadamente para os desafios que temos pela frente, né? E por isso que ela sugere esse lifelong learning, né? E esse lifelong learning, ele acaba se atrelando a 2 novos conceitos que a gente vai falar. Um é o reskilling e o outro é o upskilling, né?
Aliás, outro dia, numa conversa com o professor Vitor, eu até gostaria que depois ele falasse um pouco mais sobre isso. Ele deu 2 exemplos fantásticos sobre o que é reskilling e o que é o upskilling. Eu gostei muito da maneira como ele... O professor já vai resgatando na memória aí para você depois falar sobre isso daí. Então, mas hoje a ideia é o famoso L3, né, que é o Long Life Learning. Aliás, está escrito errado aqui. Bom, aí, gente, como sugestão, tem mais um relatório do Fórum Econômico Mundial, que você acessa gratuitamente, você pode baixar, que é um relatório sobre o futuro dos empregos, né? Ele mapeia os empregos e as habilidades do futuro, acompanhando esse ritmo de mudança, né? A gente vai tentar falar um pouco dos principais elementos que esse relatório traz. Esse relatório traz 15 principais habilidades, ele traz muito mais, mas ele destaca 15 principais habilidades dentro desse cenário da quarta revolução industrial, né? Ou dessa quarta revolução, ou desse quarto ponto de inflexão da história da humanidade, né? Então, ele traz o seguinte, olha, as principais habilidades para esses próximos 4, 5 anos é pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade e originalidade e iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle de tecnologia, projeto e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Esse item 9 está muito relacionado aos soft skills, né, as habilidades sociais, raciocínio, resolução de problemas e ideação, inteligência emocional, solução de problemas e experiência do usuário, orientação de serviço ou orientação a serviços, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação, né? Esses são os 15 pontos que o relatório traz, né, que dá ênfase, né? Como eu disse, traz mais habilidades, mas ele dá ênfase para esses próximos de 4 a 5 anos, essas habilidades, né? Considerando a minha experiência como profissional de recursos humanos, eu tenho atuado os meus últimos anos, embora eu seja engenheiro, mas eu tenho trabalhado nos meus últimos 20 anos na área de recursos humanos, e eu pude identificar o seguinte dessas habilidades. Eu ressaltei aí três aspectos, né, que são habilidades para esse futuro muito próximo, né? As 3 principais habilidades necessárias para 2025 é pensamento analítico, criatividade e flexibilidade, né? E as 3 profissões emergentes em 2025, pelo que a gente percebe aí, as demandas no mercado de trabalho e algum trabalho que eu faço de search, eu percebo que existe já uma demanda crescente para atividades relacionadas a dados e inteligência artificial, criação de conteúdo e computação em nuvem, né? Então, esses são alguns dos aspectos que a gente percebe. Outro aspecto é que, considerando esse cenário, quais são as dicas que um professor ou que um profissional de recursos humanos pode dar para quem está assistindo o nosso Futurabilidade, né? A primeira, esteja pronto, né? A gente tem que estar pronto, preparado, antenado com tudo que está acontecendo, para poder passar para a segunda dica aí, que é abraçar as oportunidades e abraçar as possibilidades de você aprender tecnologias sociais e experimentar essas tecnologias, né? Lembrar que os velhos modos não são mais os melhores, né? Claro que tem algumas coisas ainda que a gente precisa preservar, mas
existe aí uma mudança significativa nas ferramentas, nas posturas, nas atitudes, até nos processos, né? Outro aspecto que é a minha praia, eu gosto muito disso, aliás, o meu livro Insight, ele fala muito disso, que é essa coisa de ter otimismo, de estar constantemente entusiasmado com as mudanças e as novas tecnologias, ou seja, pensar positivo e considerando o conceito do aprendizado ao longo da vida, esse aprendizado ad eterno, esse aprendizado que não tem fim, que é até o último dia da sua vida, é adotar as novas maneiras de aprender. Eu havia comentado também que um dos elementos da futurabilidade, e está muito relacionado à minha formação inicial, que é a engenharia, é a questão da economia circular, né? E aí eu vou dar uma sugestão para vocês de literatura. É um trabalho excelente da Catherine Wittmann, foi um dos poucos trabalhos com consistência que eu li, que é o livro Economia Circular, onde ela traz aí alguns elementos, né? E esses elementos têm muito a ver, por exemplo, com a área de engenharia industrial, a área de engenharia de produção, a área de engenharia de projetos, e depois, naturalmente, o impacto que isso causa em outras áreas dentro da organização, né? Porque eu, por exemplo, como engenheiro, eu fui preparado para conceber produtos, para atuar em linhas de produção, numa economia linear, né? Ou seja, tinha a matéria-prima, tinha a produção, tinha o uso e depois tinha o resíduo industrial, o lixo. Final de vida útil de um produto ia para o lixo, né? Aí depois veio a economia do reuso, já foi uma evolução significativa, se falava muito em reciclagem e se tentou educar a população para isso. E agora não, né? Agora a gente tem uma evolução significativa. Isso muda, por exemplo, como é que a gente forma os nossos engenheiros. Porque os engenheiros, os designers, né? Não importa qual área da engenharia, ele tem que pensar numa matéria-prima, depois produzir, usar, e já na concepção do projeto, tem que imaginar como é que este produto, no final de vida útil, pode entrar numa outra cadeia produtiva, não necessariamente na mesma cadeia produtiva que gerou esse produto. O exemplo disso é os pneus, né? Final de vida útil de um pneu, ele pode ir, por exemplo, para a cadeia produtiva, da supply chain, da construção civil, da indústria de pavimentação. Mas essa concepção é uma concepção que já nasce no início do projeto do produto, ou seja, na concepção do produto, o engenheiro já tem que estar preparado, ele já tem que ter a mente para a economia circular. E tudo isso significa que nós temos que influenciar também na educação, né? Então, eu tenho aqui a minha visão como professor, né? Os desafios aos professores, aos alunos e às famílias, né? E para isso eu busquei uma literatura bem interessante, que é um trabalho do Dr. Warner Burke e colegas da Universidade de Columbia, que mostra alguns comportamentos, tá? Que faz parte dessas habilidades para o futuro. É uma outra visão, é uma visão um pouco diferente do Fórum Econômico Mundial, uma visão um pouco diferente do OECD, mas ele traz também aí uma visão bem interessante dessas competências ou desses comportamentos. Então, ele traz aqui, por exemplo, o comportamento flexibilidade, velocidade, experimentação e essa coisa de assunção de riscos de desempenho, assumir o risco, né? A flexibilidade é ser aberto às novas experiências, a velocidade é o que é demandado nesse mundo exponencial, rápido para aprender essas novas tecnologias, essas novas ideias, os novos conceitos e métodos, ter a ousadia e ser aberto, né, a experimentar essas novas ideias, esses novos conceitos e assumir riscos. Mas não são só esses 4, temos mais, né? Assumir os riscos interpessoais, sem medo de pedir ajuda, né? Ou seja, a gente tem que co-criar, tem que ter essa sinergia, tem que entender que as pessoas podem se ajudar mutuamente, contribuir mutuamente, né? E que está conectado com o próximo ponto, que é a colaboração, né?
o trabalho do Burke traz 9 comportamentos, né? Ele traz aí outro elemento que é a coleta de informações, sempre procurando crescer e aprender, buscar feedback, né? Para você aprender com, eventualmente, o teu desempenho anterior e melhorar o desempenho futuro, né? E, sobretudo, refletir sobre o seu trabalho para entender a efetividade, ou seja, a eficiência e a eficácia, e aí procurar melhorar. Bem, gente, as minhas considerações são essas, e aí eu deixo aí o Vitinho para você fazer aí, conduzir o nosso debate. As pessoas provavelmente devem ter perguntas, e eu estou aqui available para responder as perguntas. Vitor? Vitinho? Eu acho que o Vitinho foi tomar um café. Professor Vitor. Se eu falar para você, Daniel, que eu estou com 2 monitores, eu não consegui achar a tela da reunião, você acredita? Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, porque enquanto você falava, eu fui anotando aqui algumas perguntas das pessoas, tá? E aí eu vou resgatar 2 perguntas inicialmente, e aí a gente pode, a partir delas, abrir para que outros colegas também façam as perguntas, tá bom? Vocês estão vendo aqui a minha tela, pessoal? Tá vendo, Daniel? Sim? Estou vendo. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira pergunta é do Poli, que enquanto você falava, ele foi anotando ali, tá? Ele colocou o seguinte: esta volatilidade dos novos profissionais, os empregos remotos e as pessoas menos vinculadas às estruturas não podem destruir a cultura da empresa? O que você acha? Isso foi objeto de uma das reuniões hoje em que nós estávamos tratando. Eu presto serviço para uma empresa de tecnologia e a gente estava comentando exatamente isso, a questão da conexão, do vínculo que o funcionário pode criar com a empresa. Nós tivemos aí nesse 1 ano e meio de pandemia, ou quase 2 anos de pandemia, nós tivemos na organização pessoas que entraram e não conheceram o espaço físico da organização, né? E depois saíram para outra organização sem conhecer o espaço físico da próxima organização, e possivelmente ele vai fazer isso se continuar numa terceira organização, né? A gente sabe que a cultura de uma organização, um dos elementos importantes inclusive, o environment, o ambiente, né? São elementos, são símbolos, né, que inclusive, contribuem para a retenção, né? E hoje a gente não tem mais esse elemento, não cria-se o vínculo, né? Por outro lado, traz algumas patologias, inclusive, para ele, né? Porque, assim, aquele espaço que é sagrado, que é a nossa casa, né, é o espaço de descanso, né? E ele tem o espaço de trabalho, né? E, de repente, o espaço de descanso virou o espaço de trabalho, né? Então, já tem aí uma perda de 2 aspectos. Primeiro, a questão do espaço de descanso, o lar, aquela sacracidade do lar, né? Virou o trabalho, né? E a própria definição de trabalho, quando você vai na origem, né? O tripalium, né? É meio que tortura, né? Então, o espaço de descanso dele virou tortura. Então, respondendo à pergunta, afeta sim, e as empresas têm que pensar muito rápido em como resgatar o vínculo para não perder a cultura, né? Essa foi uma das discussões que nós tivemos hoje, não perder a cultura da organização, porque a gente percebeu que isso está sendo volatilizado, já que a gente vive num mundo VUCA e num mundo Bunny, a volatilização está alcançando o mundo corporativo e a cultura está se evaporando, está se volatilizando. Então, há uma necessidade dos profissionais de recursos humanos trabalhar muito rapidamente para não perder ou resgatar aquilo que já foi perdido. Daniel, por coincidência, eu também, de manhã hoje, conduzi um trabalho com uma grande empresa de energia elétrica e o tema foi estratégia e cultura, porque a cultura está evaporando. Poli, você acha que foi bem respondida a tua pergunta? Está satisfeito? Eu acho que foi otimamente. Aliás, parabéns pela apresentação. Foi absolutamente objetiva, direta. Não conheci o professor Daniel, desculpe, mas ganhou um admirador. O que acontece, Vitor, eu acho que
como o senhor falou do ambiente da empresa, né? Eu sou muito favorável ao cafezinho. Eu acho que o cafezinho ele traz uma perpetuação da cultura, ele traz um relacionamento entre a equipe antiga com a nova. Eu acho espetacular. Sei lá, eu trabalhei um pouquinho na Unilever e a gente tomava as melhores decisões num bar que tinha na frente da empresa. A gente saía da empresa e ia tomar cerveja e ali com a diretoria, eu trabalhei numa das divisões, né? Não era diretor não, tá? E eu percebo claramente que isso está se esvaindo, né? Não que eu acho que as pessoas têm que entrar no modus operandi daquela empresa, aquela coisa quadra. Não estou dizendo, eu não estou falando de cultura no mau aspecto, mas no bom aspecto. Eu acho que as culturas são muito boas na maior parte das vezes. Então, eu acho que realmente, além do aspecto da casa, né, como o senhor bem citou, de tirar como é que é? Sacralidade. Sacracidade. Adorei essa frase. Isso eu acho que terá, Vitinho, efeitos devastadores, na minha modesta opinião. Tá? Todo mundo correu para esse trabalho remoto, home office, até de uma forma meio romântica, né? Nossa, que legal, agora posso levar meu filho na escola, posso comer com ele. Eu acho que isso vai ter um efeito devastador, as pessoas não estão percebendo essa separação entre casa e trabalho e a perda da cultura. Eu achei ótima a resposta. Maravilha. Pessoal, vamos combinar o seguinte, eu tenho mais uma pergunta do Breno que está registrada aqui. Estou vendo o Alípio com a mão levantada e a Geisa colocou uma pergunta no chat. Então, eu vou propor ao Daniel, antes da fala do professor Vitor, mais 3 perguntas e aí a gente vai passar adiante, tá bom? Daniel, o Breno colocou o seguinte no chat. Hoje vivemos, assim observo eu, ele falando, tá? Uma geração frágil, como dita no seu material. Como é que a flexibilidade pode ser conciliada com accountability? Fácil a pergunta, hein? Manda ver aí. É fácil. Boa, Breno, gostei, valeu. Ele é especialista em deixar o professor em maus lençóis, né? Claro, a gente vive, sim, hoje no mundo corporativo, primeiro a gente vive esse mix de geração, né? De gerações, né? A minha geração é a geração baby boomer, né? Depois vieram o X, o Y, o millennial, né? E aí cada um responde de uma forma, né? O que eu vejo, né? Eu observo que essas gerações têm muito a contribuir uma com a outra, né? O que falta, né, para gerar essa accountability é essa aproximação e um elemento catalisador que consiga fazer com que ele se aproxime. Hoje já tem aí o que a gente chama de mentoria reversa. Aí você pega um geração milênio e coloca ele para ajudar o baby boomer a lidar com tecnologia, né? Eu acho bem interessante. Tem até, por muito tempo eu usei uma piadinha, né? Que na casa de um baby boomer, se não tiver um milênio, quando acaba a energia e volta, o micro-ondas vai ficar eternamente piscando em 12, 12, 12, 12, 12. Porque o baby boomer ele não tem essa facilidade, né? Então, por isso, a necessidade de um elemento catalisador. Se a gente não tiver esse elemento catalisador que junte essas gerações e ensine, cada um tem como contribuir, né? Por exemplo, o baby boomer sabe para onde ir, né? Mas ele não sabe como ir com essa multiplicidade de aparatos, de plataformas e de tecnologia. Ele sabe para onde ir. Já a geração milênio, ele não sabe para onde ir, não tem a menor ideia, né? Mas ele lida muito bem com essas tecnologias. O problema é que lidar muito bem sem saber para onde ir não gera accountability, né? Então, a resposta que eu daria, né, é juntar essas gerações, ter algo que os catalise, que os aproxime. Não sei se a mentoria reversa, a mentoria é um dos elementos, eu acho que sim, que isso pode contribuir muito, né? Hoje, a grande dificuldade ainda é a distância, é o problema do remoto. Mas fazer mentoria remota é algo possível, né? Bom, eu acho que essa seria a minha resposta aí para o Breno. Não sei se respondi ele adequadamente. Vamos assumir que sim. Eu vou passar a palavra para o Alípio, que está com a mãozinha levantada, a mãozinha virtual. Alípio, abre teu microfone e manda ver. Vamos lá.
Eu queria perguntar para o professor Daniel, voltando no tema de cultura da organização, né? Face a essas novas gerações de profissionais que estão vindo aí para o mercado de trabalho, né? E até mesmo as formas de trabalho, como que o senhor e os professores estão enxergando essa mudança de cultura pela organização? Não manter, estamos tendo essa flexibilização de rever essa cultura para atender esses novos entrantes profissionais que estão adentrando aí no mercado de trabalho? Alípio, bom, primeiro é um prazer em responder essa pergunta para você, porque eu me lembro de você era estagiário na engenharia, trabalhou comigo. Nessa época você tinha cabelo, sua cabeça não brilhava tanto. É verdade, gente, é verdade. Você era Mestre Daniel. Eu fico feliz aí de ver você aí hoje participando de um evento como esse, fazendo uma pergunta tão interessante, uma pergunta cuja resposta é difícil para mim, né? Porque eu já atuo nesse ambiente de tentar aproximar as pessoas e aculturar e trabalhar no sentido de fazer a gente tem usado o termo onboarding, né? A entrada das pessoas na corporação, que ela seja uma entrada que facilite tanto para o entrante, que é jovem, né? Também para aquele veterano que vai receber o novo entrante, né? O grande desafio é a gente preparar os dois lados. Primeiro, no onboarding, você já trazer a cultura da organização, né? E do outro lado, ir preparando constantemente os veteranos. Por isso que esse encontro chamou Futurabilidade, as habilidades para o futuro. E a ideia com um evento como esse, a gente conscientizar essa geração veterana, né? E também preparar os mais jovens. Eu sei que tem 41 pessoas na sala e certamente uma boa parte desses 41 pessoas são pessoas jovens, né? E que vivem essa realidade, a dificuldade, muitas vezes a rejeição, né, do veterano, né, ou o olhar desdenhoso do veterano. Por outro lado, ele também tem um olhar desdenhoso, né? Aí cabe, sobretudo ao profissional de recursos humanos, trabalhar no sentido de criar uma receptividade de ambos os lados. Por isso que eu falava na pergunta anterior, ser esse elemento catalisador, que catalisa, que junta, tá bom? Legal. Pessoal, eu vou guardar aqui a questão da Geisa, que está no chat, para daqui a pouquinho. Nós já estamos aqui em 49, viu, Daniel? Então, eu te agradeço por essa primeira intervenção e eu vou aqui avançar para o conteúdo que o professor Vitor vai desenvolver. Estou colocando aqui na tela para vocês os tópicos, mas vai ser muito mais interessante nós escutarmos a explicação que ele fará desses 5, 6 tópicos aqui. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou pedir ao professor Vitor, já agradecendo a gentileza de participar, que assuma aí o comando para que a gente possa escutar agora a sua intervenção. Bem-vindo, professor. Vamos lá, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu, antes, quero 3 minutos, que devia ser descontado dos meus 20, para fazer 3 manifestações. A primeira, parabenizar o Daniel, que é um voraz leitor como poucos eu conheço, e provavelmente teve a sensibilidade de fazer um livro com pílulas de otimismo, com artigos de 3 páginas, 2, 4, mas que quem lê acaba ficando feliz, né? Esse é o livro Insight dele, que, aliás, foi editado pelos meus filhos Alexandre e Sérgio. Em segundo lugar, eu queria agradecer ao Daniel, ao Getúlio, que está aí assistindo, ao Humberto, não sei se o Machado, se o Paquina, se o Mizenbaum também estão assistindo, mas pouco a pouco nós estamos formando um grupo que eu espero, vocês falaram de Happy Hour, quem sabe em abril, que é mês do meu aniversário do ano que vem, a gente fazer um grande evento sobre os temas que nós estamos desenvolvendo ao vivo, presencial, porque eu continuo acreditando demais na economia da experiência. É a economia que mais vai dar emprego onde as pessoas perderem os seus empregos. Em terceiro lugar... Só para avisar, o professor Cláudio Queiroz está aqui, o professor Machado está aqui, o professor Marcelo Satin, então tem muita gente desse grupo aqui. Só o Marcelo Satin, o Queiroz também, o Cláudio Queiroz também, que também, brevemente nós vamos... Então, em terceiro lugar, nós vamos sortear esse livro.
E eu já começo a falar um pouco do que eu vou dizer. Durante um bom tempo, eu procurei ajudar os meus filhos na editora a comprarem livros que fossem sucesso, Para tanto, a gente ia nas empresas e nas feiras mais importantes do mundo, onde se vendiam direitos autorais. Uma delas era em Nova York, outra em Londres, outra em Frankfurt. E em 2012, portanto, 9 anos atrás, nós compramos esse livro. E ele não teve o sucesso, mas de longe não se comparava com os livros do Daniel. E notem vocês o que significa isso. De 1979 até agora, que são mais de 40 anos, a China mudou o seu comportamento. No começo a gente comprava canetinha, a gente comprava camiseta, luzes de iluminação. Só que a China foi evoluindo. Esse livro diz como entrar na China e ter negócios. Obviamente, fala da Índia também, que os dois países juntos têm quase 3 bilhões de pessoas. E quem quer ganhar dinheiro deve saber estabelecer e o que vender para essas pessoas e como vender. E o que aconteceu nos últimos 10 anos? Nos últimos 10 anos, é a China que tomou conta do mundo e não nós tomamos. E ela compra de nós, Brasil e outros países, só commodity. Basta dizer que em 2008, que foi a Olimpíada na China, ela tinha pouquíssimo trem de alta velocidade. Hoje, a rede de alta velocidade dos trens da China é maior que todos os trens do mundo. Isso eu estou falando de uma tecnologia. E para chegar exatamente no dia de hoje a China assusta todo mundo porque ela tem a tecnologia 5G e nós precisamos da tecnologia 5G. Então, eu achava que as pessoas iam comprar isso, mas vejam como as pessoas não aprendem, não sabem onde devem investir. É verdade que esse livro voltou a ser vendido agora com mais insistência, mas talvez até por causa do próprio problema da coronavírus, que o pessoal ficou mais em casa e não tinha o que fazer, e uma das distrações era ler os livros. Esse livro vai ser sorteado no final da palestra, e já que o Getúlio está assistindo à palestra, e o Daniel falou disso, e vocês falaram de cultura, no dia 20 nós vamos falar de felicidade, de motivação, de engajamento, de produtividade, e nós vamos sortear esse livro, que é um livro espetacular. O próprio Daniel usa ele nas suas palestras, que é um livro sobre cultura magnética e como atrair talentos. E, aliás, se o Faquina também está nos escutando, o Vitinho? Não, Faquina não vi aqui. Tá bom, mas depois a gente vai também falar sobre isso. Bom, iniciando os 6 temas, eu vou tentar ser breve, porque senão vou deixar vocês, diferentemente do Daniel, que mostrou tudo com slides modernos, só que slides virtuais. Em primeiro lugar, o Daniel falou sobre este livro. Notem bem aí, que pelo menos vocês vão ver o vídeo. O Fim dos Empregos. Esse livro foi escrito em 1994. E o editor, depois, pelo sucesso do livro, editou a edição especial em 2004. Esse livro dizia, em 1994, todos os empregos que iam desaparecer, iniciando desde a época da era industrial, chegando aliás, começava na era agrícola, e dava como solução onde as pessoas iam ter mais emprego, que elas iam se empregar no terceiro setor. Isso falhou completamente. Não é o terceiro setor que está resolvendo o nosso problema. Então, realmente, falar em futuro não é uma coisa que nós não estamos fazendo. Nós estamos fazendo isso há muito tempo. Quando a gente pensa em casar, lembra os que casaram, principalmente na igreja, quantos vocês prometeram um para o outro? Por que tem tanto divórcio? Por que tem tanta traição? Quando vocês começaram a trabalhar, vocês começaram a pensar em poupar, já que o Daniel falou daquele livro de 90 e pouco lá, que era se educar, trabalhar e se aposentar. E hoje as pessoas não se aposentam mais. As pessoas... Eu acabei de ler um livro que eu já tinha lido antes, sobre as pessoas de Okinawa, aquelas pessoas que vivem mais de 100 anos, que deu até origem a livros espetaculares como a filosofia Ikegai, que é a filosofia que leva ao propósito, à continuação. As pessoas podem perfeitamente viver mais. Então, nós falamos sobre o futuro há muito tempo, só que nós não sabemos trabalhar sobre ele. Claro que surgiram e são importantes nas empresas as pessoas chamadas estrategistas. Os estrategistas tentam moldar o futuro. Em parte, o planejamento estratégico está meio, vamos dizer, desmoralizado, porque ele falha. Claro que um planejamento estratégico para 10, 20, 30 anos, ninguém vai conseguir acertar.
Mas planejar é uma coisa necessária. A gente tem que planejar para a saúde, para a educação é a coisa mais complicada que existe, principalmente educação para quê? Para ter um emprego. O Daniel citou algumas profissões. É só vocês entrarem aí na internet, vocês vão encontrar 20, 30, 40 chutes de profissões espetaculares. Eu era um amante do futuro. Por exemplo, eu estou aqui na minha mão um livro, não sei se vocês veem a capa, O Futuro nos Próximos 100 Anos. É o maior chutador da história. Como é que pode falar sobre 100 anos? Tem gente que fala de 1 milhão. E é um cara famoso, chamado George Friedman. Esse livro é de 2001. E eu li esse livro em 2010 e li de volta agora, nós estamos em 2021. Está tudo furado. Porém, eu era um grande amante de livros como este, Competindo pelo Futuro, do grande Prahlat, que já falava no máximo em 5 anos. Eu gostava demais de um livro, vejam como eu gosto de livro, hein? Charles Hamdi, que falava sobre certeza antes do mundo Fanny, antes do mundo Bunny. Eu gostava demais do Alvin Toffler, mas quem eu mais gostei, e talvez por isso que eu comprei os livros, ou sugeri para os meus filhos falar, foram John Naisbitt e Patrícia Burdini. Esses sim acertaram. Falaram da China antes do ano 2000. E a China é essa potência que é hoje. Bom, então, o primeiro momento é o seguinte, quer dizer, nós realmente, esse termo futurabilidade, que o Daniel explorou muito bem, foi um ativista italiano que inventou, chamado Franco Berardi, mas ele tinha outras ideias sobre o termo. Eu acho que hoje as previsões, e nós vamos chegar nas previsões nas quais eu tenho acreditado, principalmente as tecnológicas, as previsões tecnológicas elas têm muito mais condição de serem corretas. Nós tivemos previsões desde o Giordano Bruno, previsões, por exemplo, eu adorava o Júlio Verne, não sei, era um escritor que falava sobre as coisas que iam acontecer, vamos dizer, ele estava em 1870, que iam acontecer no século XX, mas acabaram algumas acontecendo no século XXI até. Eu adorava as previsões, talvez para mim, do maior cientista da história da humanidade. Todo mundo fala que o maior inventor foi o Thomas Alva Edison, mas eu acho que o maior, mais significativo, é um ser chamado Nikola Tesla. Ele tem 300 patentes. Vocês imaginem uma coisa, 300 patentes, ele fez isso em 50 anos de trabalho, um pouco menos, né? Se bem que ele morreu com mais de 80 anos. 300 por 50 é 6. 12 meses dividido por 6, 2. Em média, não é bem assim, a cada 2 meses ele gerava uma patente. É um feito extraordinário. Ele falou que ia ter robô, ele trabalhou muito tempo em uma empresa de energia elétrica, que era do Edison, falou não, que a energia elétrica seria muito mais barata, muito mais acessível, e as pessoas falam pouco, mas energia elétrica ela é mais obrigatória hoje, ou mais necessária do que a própria água. Tudo que nós temos é só faltar energia elétrica que não vai ter nada. Não vai ter internet, não vai abrir o portão automático, não vai ter nada. E nós dependemos disso. Então, na realidade, muita gente fez previsões e continua fazendo previsões. Só que, diferentemente da palavra futurabilidade, claro, surgiram os futurólogos e surgiu a futurologia. O que é futurólogo e o que é futurologia? Os futurólogos, baseados... Eu vou explicar isso melhor quando falar do futurismo e dos futuristas, porque hoje os futuristas acham que eles não são futurólogos. Primeiro, os futurólogos previam vários futuros, não se fala num futuro só. Claro que aí tem prognósticos, tem cenários, tem desejos. Entre os cenários, o mais comum era estabelecer 4 cenários. O provável, o plausível, o temível e o desejável. O temível é o pior de todos. Eu gostava muito de coisas do futuro. Quando eu era mais moço, lia livros, por exemplo, do H.J. Wells, que dava a invasão dos marcianos. Os marcianos iam matar a gente aqui. Depois veio o Isaac Asimov, sobre robôs e coisas desse tipo. Depois veio o Clarke, o monolito, que deu inclusive origem à Odisseia no Espaço. Hoje, 2021, a França, por exemplo, acabou de contratar um monte de escritores de ficção para saber quais são os perigos que vai ter. Uma das pessoas mais famosas no mundo hoje chama-se Peter Turchin. Peter Turchin é um russo que, em 2011, escreveu na revista Nature, que é uma das revistas mais famosas do mundo, que 2021 seria terrível. Não é que ele é astrólogo, ele não é tarólogo, ele não é adivinhador, ele não é profeta.
ele se baseia em alguma coisa, por exemplo, que está cheio de livro antes de 2020 sobre pandemia, dizendo que as pandemias iam chegar, porque elas já tinham vindo. Várias gripes, influenzas, etc., que aconteceram. Então, na realidade, os futurólogos deram hoje espaço aos futuristas. Os futurólogos não aceitam os futuristas, dizem que os futuristas, na realidade, nem existem, que futurismo é uma escola de arte que surgiu no começo do século XX e desapareceu. Não é bem verdade. Hoje nós estamos cheios de futuristas. O Vitinho citou no começo a existência do Singularity University. Singularity University não é uma universidade coisa nenhuma. É uma instituição que um sujeito inteligente chamado Peter Diamandis fundou em 2008, com as seguintes condições: convenceu a Google de dar dinheiro e convenceu a NASA de ceder um espaço fantástico lá na Califórnia, que ela tem isso, para que fossem dados os cursos lá. E começou a oferecer cursos inicialmente de 10 semanas, em tempo integral. Esses cursos, obviamente, tinham 3 fases. Estudavam nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial, tudo que a tecnologia já tem, realidade aumentada, etc. E depois, em algumas outras semanas, as pessoas tentavam empreender baseado naquilo. E, obviamente, como era no Vale do Silício, as pessoas tinham os investidores anjo ou não anjo, e aí alguém se aproveitava, a própria Google. Então, Singularity University. Hoje, 2021, a Singularity University está no Brasil. Tem 14 capítulos. Só que ela não é a única escola de futurismo. Ela se estabeleceu em cima de uma coisa meio complicada, em cima dos conceitos do Ray Kurzweil. E o Ray Kurzweil escreveu uma série de livros. Só que um livro que ele escreveu em 1999, de 100 e poucas previsões, 87 deram certo. Então, ele passou a ser considerado um sujeito fantástico. E esse último livro dele, da singularidade, o Vitinho explicou em parte, o maior problema dele não é esse, é o aviso dele, e aí a gente começa a duvidar se isso é verdade ou não, de que em 2029, está perto, a inteligência não biológica, a nossa biológica, vai superar a biológica. E aí ele vai mais longe, fala sobre imortalidade, sobre implantação de chips no cérebro, sobre download da consciência, e daí gera imortalidade. Quer dizer, alguns o acham maluco, outros não. Quer dizer, e a Singularity University usa isso como base. Esse é o princípio do futuro. E o que fazer? Onde é que as pessoas vão trabalhar? Por isso que eu falei para o Getúlio, nós vamos falar de felicidade. Daqui 5, 6, 10 anos, o computador, máquina inteligente, não vai precisar de felicidade, não vai precisar de motivação, vai precisar de manutenção. Não é isso, Daniel? Você que está rindo. É um negócio, engajamento. Que engajamento? Só que temos a nosso favor algumas vantagens. As máquinas, indubitavelmente, são melhores do que nós para avaliar, para pensar, para reconhecer. Isso não tem jeito. Elas ainda não são muito boas, não são, mas poderão ser. Em 3 aspectos. Elas não têm afetuosidade, amorosidade, não tem com quem namorar, porque isso é coisa biológica, isso é parte da vida, por isso que eu acho que a economia da experiência ela vai sempre existir. O que é a economia da experiência, que nós vamos fazer em breve uma palestra sobre isso com o professor Machado e mais algumas pessoas, mostrando o quanto as pessoas gostam de ver um futebol, o tênis, ver o pessoal cantando. É claro que o futebol, o tênis, ele é transmitido para bilhões, mas ele, a cada momento ele é invadido pela tecnologia. Por exemplo, está terminando o campeonato aberto Grand Slam de tênis dos Estados Unidos. Não sei se alguém dos presentes assiste. Nenhum tenista mais reclama se a bola é dentro ou a bola é fora, porque a máquina não erra. Mas até um ano atrás reclamavam. Porém, olhando um outro esporte, como o voleibol, se alguém vê o voleibol, no Brasil, por exemplo, tem o juiz de cima, tem o juiz de baixo, tem os bandeirinhas, caiu dentro, caiu fora. E o que acontece? Tem também um vídeo que acompanha, se bateu na rede, se caiu fora, e, obviamente, os técnicos usam de todas as maneiras. Mas o erro continua, porque o juiz humano não consegue ver mesmo a velocidade da bola numa cortada. Está fora, está dentro, não sei o quê. Então, isso é revisto. Finalizando, o que o pessoal mais gosta, mas olhando tecnologia, não tínhamos o VAR até um pouco atrás. E os maiores escândalos aconteceram.
bola marcada com a mão, não sei o quê, em eliminatórias do Copa do Mundo. Hoje até está chato, porque também só olha impedimento, mas impedimento de 2 milímetros, 3 milímetros, 10 centímetros, mas de qualquer maneira é uma coisa mais justa. Então, a máquina, impondo regras nela, ela podia apitar, não precisa de fiscal nenhum, em jogo nenhum. Tanto é que não tem mais no US Open ninguém olhando se a bola bateu dentro ou bateu fora. Então, as máquinas não são afetuosas, elas não são empáticas, e o grande problema que está surgindo na tecnologia, por exemplo, o futuro imediato é de drone, futuro imediato, se bem que não é esse nome que eu vou usar, vamos dizer assim, dos carros autônomos, o futuro imediato é a análise por Big Data. Quer dizer, e o Big Data, afinal de contas, eu fui professor de estatística durante 30 anos, aterrorizei um monte de gente. A estatística que eu ensinei não tem sentido nenhum hoje. Sem tomar partido de coisa nenhuma, mas eu queria passar para vocês o que é fato, o que significa dados. Então, nós tivemos uma manifestação no 7 de setembro. Aí ficam discutindo, a polícia militar não disse quantos são, a polícia militar não falou, os organizadores não falaram. Mas, caramba, se alguém quer dados, e se você tem um computador ou alguém, uma pessoa racional com inteligência analítica, ela sabe uma coisa. Imaginem vocês um elevador. O elevador tem 1,2 por 1,3 por 1,4 metros, vamos dizer, 1,5 metro ao quadrado, 2 metros, e cabem de 6 a 8 pessoas. Resumindo, em 1 metro quadrado, pode colocar 4 ou 5 pessoas em pé. Em 1 metro quadrado, dá para colocar 4 ou 5 pessoas. Estamos na Paulista. Digamos que a Paulista tem 3 quilômetros, tem um pouco menos, vamos ficar com 3 quilômetros. E ela tem 40 metros de largura, pegando as calçadas. 40 metros de largura por 3 mil metros dá 120 mil metros quadrados. Vezes 4 ou vezes 5, se ela estava cheia, são 500 mil pessoas ou 600 mil. Qualquer pessoa com capacidade analítica chegaria a essa condição. Mas o que a gente recebe é, não, tinha uns 100 mil só. Agora, aí eu pergunto para vocês, raciocínio analítico. Temos 2 candidatos maiores, 2 menores, e o maior está ganhando de 40 a 20. Só que nas manifestações do de maior não tinha ninguém. E nas de menor tinha milhões de pessoas, ou muitos milhares. Pergunto, essas pessoas vão votar em quem? Vão votar na pessoa que eles estão representando. Ora, quando você olha a enquete dos candidatos, olha, eu entrevistei 4, 5, 6, 7 mil pessoas. Não se sabe nem como é que elas foram escolhidas, mas são 5, 6, 7 mil pessoas. Nós vimos 2, 3, 4 milhões. Isso é um Big Data. Esse Big Data te dá quase que a certeza sobre o que está acontecendo. Ainda não dá a certeza total, porque o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas, 100 e poucos milhões de votantes. Mas você não olhou 1.000, você olhou 2, 3 milhões. Isso é o que muda a tecnologia. Ela te dá pesquisa de mercado, previsões, prognósticos. Tem um monte de nomes bonitos hoje, forecasting, foresight. São estudos do futuro que são necessários, que não é uma sofisticação, é uma melhoria das pessoas que faziam estratégia. Os estrategistas eram necessários para todas as empresas. Então, quem estuda o futurismo ou futurista, ele se baseia em 5 coisas. Ele olha o passado, ele olha o presente e estabelece 3 futuros. O futuro emergente, o futuro pós-emergente e o futuro futuro. Para ter uma raciocínio, o futuro emergente é o de 0 a 5 anos. O futuro pós-emergente, de até 10, 15. E o de mais futuro, aí já é um perigo terrível, porque todo mundo fala em 2030, 2040, 2050. Se vocês olharem, pouca gente acertou o que acontece em 10, 12 anos, e principalmente no tocante a qual é a profissão que eu vou escolher. A coisa que eu mais tive na minha vida, fui diretor de faculdade, diretor de entidade, durante muitos e muitos anos, aconteceu o vestibular. Aí amigos me ligavam, amigos pais, escuta, meu filho entrou nessa e nessa escola, em qual que ele deve ficar? Ficava eticamente mal dizer, porque às vezes eu até trabalhava nas 3. O que eu devo fazer? Administração, direito, economia, engenharia, arquitetura. Eu falei, olha, eu só não vou falar de medicina, porque onde eu trabalho, não trabalho em medicina. Eu não consegui acertar com meus filhos. Os meus 3 filhos que fizeram engenharia, nenhum dos 3 faz engenharia. E aí fica aquela dúvida que vocês têm que pensar.
Quando a gente sugere alguma coisa, a gente diz, faça isso. Aí fala, puxa vida, é o que você conhece, que você está fazendo. Não precisa ver se aquilo que você está fazendo vai continuar existindo. Faça o que você quiser. Nossa, mas você é um murólogo, tá certo? Pô, caramba, né? Olha, eu fiz o... E não sei. Nós estamos vivendo uma situação em que, obviamente, eu diria que o cargo de futurista, que é um estrategista com o nome mais bonito, vai ser cada vez mais demandado. Mas apoiado em inteligência artificial e machine learning. Trabalho em equipe, que o Daniel falou. Que equipe ele estava se referindo? E se a equipe for híbrida? Será que as equipes serão híbridas? Serão. Você não pode mais abrir mão dos recursos da tecnologia para te ajudar. Não é falar para a Alexa ligar o forno ou desligar não sei o quê, não. É realmente ter uma vantagem enorme. Eu e Daniel e uma série de pessoas de vocês somos do tempo de enciclopédia. A enciclopédia depois virou um CD-ROM. Agora não é um apêndice do telefone celular. Vocês vejam o que está acontecendo com os carros. Eu aposto no futuro emergente que nós vamos ter carro elétrico. Claro que vai ter que... mas se vai gastar energia com carro elétrico, já não tem nem para as outras coisas, como é que vai ser? Bom, mas aí a bateria é um pouco diferente, vai carregar, mas enfim, carro elétrico. Por quê? Pressão da sustentabilidade, pressão do meio ambiente. Vai ter reação. Tem países que isso já está em andamento. Países pequenos, avançados. Se vocês olharem o que está acontecendo na Noruega, tem 5 milhões de habitantes, já tem quase mais de 500 mil carros elétricos e mais de 20 mil pontos de recarga. Mesmo no Brasil, o último dado que eu tenho, já tem mais de 700 pontos de recarga, só que a recarga demora. Então, tem que resolver um monte de situações, vamos dizer assim, quando a gente começou a ter o telefone e andava no aeroporto, não anda há muito tempo, todo lugar tinha lugar para você enfiar, para carregar o teu telefone celular. Mas o telefone celular, você não usa ele em um certo horário e ele carrega em 1 hora, 2 horas. Então, nós estamos vivendo uma situação em que realmente tem que haver uma investigação. Quando se diz você tem que reinventar o futuro, se reinventa com estratégias. Como eu disse, a China, se vocês olharem o plano quinquenal da China, é um dos poucos lugares que as coisas se realizam em 4, 5 anos. Podemos não gostar, alguns, do sistema, mas a China tem um capitalismo comunista pavoroso, tem bilionários. Se vocês olharem a China hoje, isso é interessante, vamos ser felizes os que ganharem esses livros ou os livros mais novos. A China, por exemplo, eu como educador, desenvolvi um projeto do tempo que trabalhava na FAP, que era a ideia, junto com um monte de auxiliares, de trazer aluno do estrangeiro para estudarem na FAP, os nossos irem também para aprender cultura, outra língua, aprender alguma coisa, conhecer o mundo, enfim, intercâmbio universitário. Enfim, em situações piores, é um turismo. Então, eu ia nos grandes eventos onde havia esse encontro, não de companhias de turismo, mas quase. Quer dizer, eu podia trabalhar, não podia, como é que ia viver? Por exemplo, o Brasil tinha um problema tremendo, principalmente as escolas brasileiras. Elas não tinham lugar para as pessoas dormirem. As instituições americanas têm espaço para isso. Não podiam trabalhar parcialmente, então tinha um monte de dificuldade. Mas o que eu aprendi nessa época? Eu fiz isso muito de 1995 até 2010. Fui em uns 10 eventos internacionais. E o que a gente percebia? A maior presença nos Estados Unidos, imaginem vocês, qual era o país que mais mandava estudantes para os Estados Unidos? Esse país se chamava China. E a China, em 30 anos, mandou, em média, algo como 80 a 90 mil estudantes por ano, que estudaram nos Estados Unidos, que aprenderam inglês e que voltaram para a China. Então, quando a gente fala de talento, essas pessoas voltaram com um valor agregado alto. Vejam vocês que 80 mil vezes 30 anos, 35 anos, nós tivemos uma tentativa de estudo sem fronteiras, aquelas coisas lá no tempo da presidente Dilma, só que mandavam as pessoas para Portugal, porque não sabiam inglês, então mandavam para Portugal, aprender em Portugal. Aprender o que em Portugal? De tecnologia, de coisas diferentes? Nada. Se bem que Portugal até que tem umas coisas, em algumas áreas importantes, por exemplo, em barragens, coisas desse tipo. Então, na realidade, a profissão de futurista é uma profissão extremamente importante e meu filho está me mostrando que eu tenho 1 minuto e 38 para terminar. Eu diria o seguinte, por isso que nós estamos escrevendo um livro, que eu espero lançar ao vivo junto com o Vitinho,
Esse ano, ou talvez no ano que vem, com um monte de pessoas que a gente está aí conseguindo agregar, em breve nós vamos fazer novamente uma palestra com o Humberto sobre design thinking, como nós vamos fazer uma palestra de criatividade, assuntos e tópicos importantes citados tanto no Fórum Internacional como em todos os levantamentos. E esse livro basicamente fala sobre como você tem que se adaptar, como você tem que se tornar mais ágil e como você tem que se aperfeiçoar. E o aperfeiçoar, o Daniel não quis falar sobre isso, tem as duas palavras modernas, o upskilling e o reskilling. E eu acho que eu falei para ele que no Brasil, o upskilling é quando você quer levar a pessoa para uma posição diferente, né? E o reskilling, o reskilling, você quer requalificar a pessoa. Então, digamos, um jogador de futebol que se torna gestor, que se torna técnico, mas ele não é mais um jogador de futebol. E o upskilling é quando você fala, bom, você é ponta esquerda, agora você vai jogar no gol. Não, isso é um pouco de exagero, mas hoje, mesmo o futebol, o que o goleiro faz, ele não fazia 20 anos atrás. E o futebol, o pessoal descobriu que o goleiro é uma pessoa que não está sendo marcada pelos 10, porque o outro está parado lá. Então, você pode recuar, como também fazem em outros esportes parecidos. Só que também isso dá errado. Quem gosta de futebol, quantos goleiros dão mancada e naquele negócio de abrir os dois laterais, passar a bola, para sair jogando e não dando chute para perder o jogo, para perder a bola. Então, na realidade, o upskilling, eu gosto... Joguei muito tempo bola cesto e não compreendo como é que os jogadores profissionais que jogam na NBA, por exemplo, americana, não conseguem acertar um lance livre. E não é por falta de treinamento. É porque, dizem as pessoas, que um conceito muito grande, tem uma mão muito grande, a bola fica que nem uma maçãzinha, que não é uma coisa tão fácil. Que a bola grande numa mão de uma pessoa de 1,80 ou 1,90 é uma coisa, a bola grande na mão de um cara de 2,10 m é outra coisa. Então, na realidade, por mais que treine, a pessoa não adquire aquela habilidade. Então, na realidade, o que eu queria dizer para vocês é mais ou menos isso. E nós estamos vivendo numa época que é muito difícil prever o que vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas é necessário, mesmo assim, tentar projetar um futuro para ter uma possibilidade de se adaptar a ele, de se agilizar e de se aperfeiçoar para estar pronto para atuar nesse futuro. Bom, eu acho que os 20 minutos foram, Vitinho. Eu não sei se eu posso continuar, mas aí ninguém vai perguntar nada e aí vai ficar ruim para caramba. Não sei se vocês querem fazer diferente. Eu sei que o assunto é muito abrangente, tanto o Daniel como você, como qualquer um aqui. Nós poderíamos continuar debatendo por bastante tempo, mas a intenção é nós fecharmos o nosso encontro com mais algumas perguntas. Só para adiantar para todos vocês, para todas vocês, eu deixei no chat o meu e-mail para que vocês possam pedir os slides. Já explico, eu peço ao Daniel de público a gentileza dele ceder o slide que ele apresentou para eu poder consolidar e mandar para vocês. Nós já vamos ter um sorteio aí dos livros e aí esse material, esse encontro ficará gravado e eu vou disponibilizar no YouTube. Então, assim, eu vou agora resgatar a pergunta da Geisa, que ficou guardadinha lá. Pode ser para o Daniel, professor Vitor. Ela perguntou o seguinte: será que a gente vai continuar em home office para sempre ou vai ter um reequilíbrio? Então, o Daniel ou o professor Vitor, fiquem à vontade. Daniel, você quer começar? Vamos lá. Sim. Antes de começar, deixa eu aqui agradecer a presença de algumas pessoas que fez o meu coração bater mais forte pela Uau! saudade. Vamos lá, então. O Roberto Grillo, que está aí, o Alípio e a Kátia Silva, né? Roberto, prazer em revê-lo, forte, saudável. A Kátia, esse pessoal trabalhou comigo há muito tempo atrás, nem lembro quanto tempo faz, né? Eu tinha cabelo preto e era mais magro. Bem, respondendo à pergunta, será que vamos continuar com o home office? O que a gente vê hoje indica que haverá um equilíbrio, né? Já há indícios de muitas doenças emocionais causadas pelo home office, né? A gente tem aí uma série de patologias, o nível de estresse está subindo, outros aspectos, inclusive, que as empresas não esperavam ter e começaram a ter, são a questão do passivo trabalhista, né? Isso está trazendo aí alguns aspectos, sobretudo na questão da hora extra e das doenças ocupacionais, né? O burnout, o estresse, a depressão e outras patologias estão surgindo. Então, eu não acredito no aumento do home office.
e sim num equilíbrio naquelas atividades e funções que já vinham acontecendo no home office de maneira muito bem estruturada. Outro dia eu estava conversando com um colega que atua no Rio de Janeiro, e ele falou assim, olha, aqui não dá para a gente colocar home office, porque boa parte dos funcionários que trabalham aqui, na região onde moram, eles não têm internet, eles têm GatoNet. E aí é uma complicação, porque o GatoNet a pessoa não tem estabilidade, a internet ela é vulnerável a eventuais ataques de hackers ou qualquer outra coisa parecida. Então, eu não acredito numa evolução do home office no sentido de ampliar, mas sim no sentido de reduzir equilibradamente. E eu faço questão que você fale, professor Vitor, porque eu sei a sua posição e eu acho que ela é muito relevante. Pode falar, vamos lá. Então, eu acho o seguinte, assim como eu tentei explicar para vocês, talvez vocês nunca tenham ouvido isso, como é que se pode avaliar quantas pessoas estão numa aglomeração, que não é nada difícil, podemos repetir o raciocínio para Copacabana, né, do posto 1 ao posto 6, qual é o comprimento e como é que estava, aí vocês viram por drone, né, o que aconteceu. Mas eu queria falar o seguinte, as últimas informações, e eu quero que vocês atentem para isso. Home office, no Brasil, não pegou 8% da mão de obra, porque os 92% da mão de obra, para começar, o dentista, eletricista, ele não tem como trabalhar em home office. O entregador, o encanador, o que acaba em OR. Aliás, a maior empresa do Brasil, no caso em São Paulo, hoje é de entregadores, 305 mil entregadores de moto. Assim como surgiram as profissões do motorista de Uber ou de outro 99, surgiu o de entregador não só de documento, de comida. E, finalmente, a arrumadeira, a enfermeira. Então, os EIRA, os ISTA e os OR são a maioria das pessoas. Isso não tem home office. Essa é a primeira coisa. Segundo, além de todas essas dificuldades que você perde, eu sempre falo uma coisa que eu ouvi alguém falar, não sei se foi o Leandro Carnal, que falou assim, você prefere sexo virtual ou sexo real? Vocês pensem nisso, quer dizer, pode cada um se divertir. O home office é o virtual. Ele pode ser muito eficiente. Eu estou me sentindo, até falei para o Daniel isso ontem, muito melhor hoje, assim, desinibido, falando, não estou vendo as pessoas. Mas isso me lembra muito bem quando o Vitinho e eu, há mais de 20 anos atrás, quisemos implantar a educação por televisão, a internet estava no começo, e fomos na escola mais famosa do México, que chamava Universidade de Monterrey, que transmitia aulas virtuais já para a América do Sul inteira. E nós fomos num lugar específico que o centro da educação virtual falou, olha, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Era um prédio enorme, uma torre, 4 cantos, e em 4 cantos tinha 4 programas rodando. Só que tinha um professor, um expositor e um palestrante e umas 30 pessoas olhando para ele. Eu falei, mas o que é isso? É que nós não conseguimos treinar o professor para ele ficar desinibido, para ele ficar normal, então nós chamamos essas pessoas para ele achar que está numa classe normal e nós estamos transmitindo isso para a Colômbia, sei lá, para o Equador, para não sei aonde. Realmente, a maior desgraça que nós tivemos foi com o ensino virtual, para os pobres e para os mais ricos. Os meus filhos têm condição de colocar os netos em escolas boas. Um desastre, escolas privadas. E as escolas públicas, então, independente de ter ou não internet, as aulas foram pavorosas. Ah, vai ser o blended learning. Vamos usar assim. Nós não vamos deixar, ninguém mais vai pesquisar um livro indo numa biblioteca, perguntando para a bibliotecária que não sabe o que é. Você acha esse livro em 2, 3 minutos. A maior brincadeira que eu tenho com uma das netinhas minhas é toda vez que ela vem aqui, ela vem toda quarta-feira para jantar, falar alguma palavra esquisita para ela. Eu falei, nossa, que voz maviosa você tem. Falou, mas você falou o quê? Mafiosa? Foi uma maviosa. Ela entra no telefone dela e está a explicação de maviosa. Eu falei, olha, hoje você vai voltar para casa e vai contar uma musiquinha da Rihanna para sua mãe, dizer que a sua voz é maviosa e você é uma canora. Mas o que é canora? Ah, passo, bom. Ela olha imediatamente. Um dia eu brinquei com ela, com essa mesma netinha, e falei para ela, olha, vamos escutar a música Detalhes, do Calbi Peixoto. Aí ela falou, não, achei, mas não é do Calbi Peixoto, é do Roberto Carlos, não vou escutar porque tem 5 minutos. Nós estamos com outro tipo de pessoas, mas a educação que nós estamos dando, e essa educação virtual que nem teve, nós atrasamos nossos jovens 1 ano e meio, eles não sabem nada.
o Enem devia ser completamente diferente. Então, na realidade, Daniel, eu acho que o home office é muito legal, mas você mesmo falou, e o Poli repetiu, onde é que as pessoas tinham as melhores ideias? Quando a gente fala em criatividade, quando a gente fala nos ambientes criativos do Google, do Apple, é tudo com almofada, trabalha quando quer, vai comer o que você quer. Você quer uma interação entre as pessoas, você quer experiência, relacionamento. Claro que nós estamos tendo relacionamento, estou vendo o Alípio, estou vendo você, não estou vendo os outros, quem sabe no futuro o Vitinho sofistica isso, eu consigo ver os 50, 60, vou ficar mais feliz. Eu só fico sabendo que está aí o Machado, que está o Humberto, nem sei se ele foi embora, mas seria muito melhor quando a gente vê, por exemplo, nos nossos programas de televisão, 40, 50, 60 pessoas aplaudindo, ou nos jogos da NBA, quando era na bolha, tinha um pessoal lá gritando, né? Quer dizer, então, o pessoal que assistia acho que ficava mais feliz. Nós estamos acostumados já a ver muita coisa virtual, mas o que nós vamos cada vez mais querer, quem gosta de esporte, veja o que está acontecendo na Europa, nos jogos de tênis, nas corridas de Fórmula 1, nos jogos de tênis. As pessoas ficaram malucas. Aliás, eu não consigo entender, isso é parte da ambiguidade. Por que em todos os lugares as pessoas já estão assistindo futebol nos estádios, aqui não pode, quando basta tomar um flash das pessoas embarcando na CPTM que você fica abismado com o que você vê. E são essas pessoas que ficam doentes mesmo, mais do que as outras. Vocês estão entendendo onde está o meu choque? Porque lá não dá para resolver. Então, se vocês olharem o que acontece na Estação da Luz, que de vez em quando, na TV Bandeirantes, o da Atena, que também é exagerado, mostra. Você fala, pô, mas não é possível que isso está acontecendo. Isso aconteceu todos esses 10 ou 12 ou 20 ou 30 meses que nós estamos vivendo. E no futebol, todo mundo, nós já vacinamos mais, já não temos mais, mas enfim. O que eu quero dizer é que o home office é legal, mas as pessoas estão vendendo. Não sei se é para diminuir o valor dos imóveis, se é para diminuir o custo da empresa, estão indo pelo mau caminho em todos os lados, inclusive, como o Poli perguntou e você respondeu bem, Daniel, vai erodir a cultura da empresa, porque não vai ter cultura nenhuma, tá bom? Pessoal, nós temos tempo para mais uma pergunta só, eu não quero invadir demais a noite de todo mundo que se comprometeu a gente ficar juntos aqui até as 8h30. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade. Estou vendo aqui o Cláudio Queiroz, estou vendo o Saidu Marrom. Põe o Cláudio Queiroz que eu queria falar com ele. Está aqui, ó, Cláudio Queiroz. Desculpe, Poli. Vê se ele se liga, que eu queria falar. Tá aqui, ó, estou vendo. Cláudio está aqui. Eu não estou vendo. Mas você tem que colocar para mim. Eu estou longe de você, não sei se você percebeu isso. Você está na sua casa, eu estou na minha. Eu sei disso, mas eu queria ver o seu outro filho está aí do seu lado. Pede para ele, não sou eu estou aqui longe de você. Pede para o Alexandre que está escondido aí, eu não consigo fazer isso daqui. Pessoal, vamos falar. Fala para o Cláudio Queiroz falar alguma coisa. Boa noite. Ele gosta de falar de competência, habilidade. Fala chá. Cláudio, você pode dar um alô só para matar a vontade aí? Não sei se ele está com o microfone, não tenho certeza. Boa noite, humanos. Humanos? É ele mesmo. Vamos lá, vai. Mas cadê o rosto dele? Mas esse é o Machado, não é ele. Não, calma. Para de falar que ele vai aparecer. Calma. Boa noite. Prazer ver celebridades muito queridas. Oi. Futuro palestrante nos nossos lives. Cláudio Queiroz. Bom, certo, será professor? uma honra. Então. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Aqui tem um grupo de pessoas que conviveu durante muitos anos em torno de temas como educação, inovação, tecnologia. Nós compartilhamos de viagens de aprendizado, de ensino. Então, é um grande prazer a gente se reencontrar aqui. Então, eu não quero correr o risco de não agradecer a todos. Então, faço aqui esse agradecimento geral a todo mundo que participou. Então, a gente vai encerrar da seguinte maneira. Não, pede para o Getúlio falar do nosso evento do dia 20. Então, eu vou falar justamente isso. Eu vou pedir ao Getúlio só que fale, que dê um alô, porque no dia 20 agora vamos comentar, vamos abordar o assunto felicidade, motivação e produtividade. Getúlio, boa noite. Você pode falar um pouquinho? Um minutinho só, vamos lá. Não, podemos sim. Boa noite a todos. Boa noite. Nós temos aí um grande desafio para falar de humanidades. Depois de tanta tecnologia, de futuros imprevisíveis, estamos aí de volta para falar sobre experiência, não é? E como a gente pode ter, viu, Vitor,
dentro da probabilidade, alguma chance de ser feliz, mesmo em home office. Vamos falar de Ikigai. É isso aí. Pode ser, ué. Por que não? Então. A nossa origem gerencial é japonesa? Então. O Kawasaki Steel, então o Ikigai entra como, digamos, um suplemento uma luva especial. Exato. Que fala de propósito, né? Claro. Propósito é ser feliz. Legal. E para encerrar, pessoal, eu quero agradecer de novo, de público, ao Daniel, ao professor Vitor, a Apertus e a Miranos. E vamos fazer o sorteio dos livros, não é isso, Daniel? Daniel, você trouxe quantos exemplares para sortear? É um? Eu tenho 2 livros aqui. 2? Então vamos fazer um sorteio meio matemático, mas um pouco aleatório, vai? Eu estou vendo todo mundo aqui na tela, eu quero que você escolha 2 números entre 1 e 45. Vamos lá. Eu escolho? Você escolhe, Daniel. Vamos lá, entre 1 e 45. Tá bom. Entre 1 e 45 é o 33. 33. Eu vou contar aqui na minha tela quem é o número 33. Vou nomear a pessoa e ela, para ganhar o livro, tem que estar presente, tá bom? Não basta só ter o quadradinho lá e a pessoa está fazendo outra coisa. Então, 45, 44, 43, 2, 1, 40, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aqui, ó. Cris Crespo. Cris Crespo, você está aí? Se não tiver, a gente chama outra pessoa, não tem problema. Dá um alô no chat ou dá um sinal de vida. Ela está. Que aí, Cris! Então, Cris, vamos combinar o seguinte, eu coloquei o meu e-mail aqui no chat, que é o victor@pensemelhor.com.br. Você manda uma mensagem para mim, para eu lembrar que você ganhou o livro do Daniel. E aí eu vou encaminhar para você, porque a DVS Editora, que também apoia o evento, vai mandar para você por correio, ou o Daniel manda. A gente vai combinar aqui de alguma forma, tá bom? Ou o Daniel manda ou a DVS manda, tá bom? Daniel, você tem 2 aí, né? Sim, tem. Quero só aproveitar que eu apareci aqui. Fala. Parabenizar vocês pelo evento. É maravilhoso a gente poder ter essas informações e poder se preparar para esse futuro que vem aí. Vários insights, várias fichas caíram. Que legal que você gostou, Cris. Maravilha. Daniel, escolhe mais um número. Vamos lá. Agora é o 22. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, 14, 21. Ana Luísa Pretel, ou Pretel. Você está aí, Ana Luísa? Dá um alô para a gente. Tô sim, tô aqui, ó. Opa, tô maravilha! Aí, maravilha. Então, Ana Luísa, de novo. Que eu não tô. Manda para o meu e-mail o seu nome. Olha, eu ganhei o sorteio do livro do Daniel Carvalho, e aí eu vou mandar para você. Tem um sorteio no... Fala, Adriana. Tem um sorteio aqui, eu consigo. Tá falando. Agradeço muito ter sido sorteada, né? E vou ler, pode ter certeza. Gostei muito da fala dos meus contemporâneos aí, né? Eu só não estou com o cabelo branco, ele está pintadinho aqui, mas eu sou da turma. Maravilha. Então, as falas, elas têm a mesma fala, né? Então, eu gostei muito do evento, vou participar de outros. Ficamos felizes. Agora a gente vai sortear o Cultura Magnética, é isso? E o prêmio de 10 trilhões? É. Então vamos lá, escolhe um número aí, professor Vitor, de 1 a 45. Não, 13, de 13, 14 e 15. 13, 14 e 15, pronto. São 3 livros, é isso? 3 livros, 13, 14 e 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Humberto Massareto! Humberto deve estar aí, com certeza. Mas... Presente positivo perante, estou aqui. Então, Humberto, manda aquele e-mail para mim. Sabe quem é o próximo que ganhou? Marcelo Satin. Estamos juntos. A máfia ganhando, olha a máfia. Eu nunca ganhei um sorteio na vida. E a próxima é a Vânia Conopa. Você está aí, Vânia? Bom, precisa falar do Marcelo aqui. Em outubro nós vamos fazer nosso evento com o Marcelo. Ó, a Vânia está aqui, então, só lembrando. Vitor, o Dodge já topou, viu? Já? Tá bom. Já. E por que o Faquina não entrou? Como é que eu vou saber? Isso aqui é um Convescote, não é uma sessão mediúnica. A gente não pode adivinhar porque as pessoas não entraram. Desculpa, o Zoom não alcança tanto. Desculpa falar, mas tudo bem. Pessoal, a gente agradece demais a presença de vocês. Quem ganhou o livro, manda um e-mail para mim. Todo mundo aqui está empenhado em que a educação faça o país avançar.
e as pessoas avançarem em direção a esse futuro. Foi um prazer. Fiquem atentos aí aos próximos eventos. Dia 20 já tem mais um. E eu quero aqui encerrar oficialmente. Quem quiser ficar batendo papo, está à vontade, a gente vai continuar por aqui. Mas quem tem compromisso, a gente está encerrando oficialmente. Lembrando, eu vou encerrar a gravação agora e vou deixar disponível daqui 1 ou 2 dias o nosso encontro no YouTube, tá bom? Foi show, pessoal. Valeu, obrigado, viu? Excelente. Parabéns. Eu vou agora